Fala pessoal, esperar o Dudu entrar aí para começar. Fala, rapaz, tranquilo? Fala menino, Consegue me ouvir bem? tá tranquilo. Eu até desconectei alguns aparelhos lá para ver se o sinal melhorava, o vídeo tá mais nítido. Tá bem melhor do que o do teste que a gente fez. Ah, show de bola, então. Se surgir algum problema, você me avisa, fazendo favor. Boa. Pessoal, tá tranquilo para escutar? Tá dando eco? Espera a galera responder aí. Provavelmente deve estar bom. Tranquilo. Para mim a sua conexão tá ótima, tanto o vídeo quanto o áudio estão muito bons. Investimento tá de acordo, rapaz. Professor de educação física. Shortão. Cintura para baixo é só short e chinelo. Tá beleza? Pô, vou começar rapidinho introduzindo só para o pessoal ir chegando, Dudu, tá? Beleza? Pô, galera, meu nome é Iralto Vale, sou petiano do grupo Pet Fai Feed, há mais ou menos aí 2 anos, curso Educação Física, sou graduando da Faculdade de Educação Física da UFJF, da Fai Feed, no nono período, só esperando o Covid acabar aí para poder concluir a graduação e mais para frente aí licenciatura e vamos buscar também um mestrado, se Deus quiser. Então, pessoal, o nosso projeto que a gente está fazendo é o Live Pet, tem mais ou menos aí 2 meses, 4 meses que a gente já está realizando esse projeto, né, devido à pandemia, a gente não está conseguindo realizar nossas atividades de forma presencial, então a forma da gente poder estar contribuindo para a sociedade, seja a sociedade acadêmica, ou seja, é, pessoas que têm interesse no que a gente está abordando nas nossas lives, beleza? O Live Pet, ele fala sobre diversas coisas em formato de bate-papo, formato de entrevista, formato de apresentação de trabalhos. Um novo tema muito bacana que a gente vai começar agora com o nosso tutor, o Carlos Fernando, que é o Histórias de Vida na Educação Física, onde professores, inicialmente, da Faculdade de Educação Física aqui da UJF, eles contam para a gente, né, em forma de entrevista, como é a sua trajetória na educação física, né? Professores que têm bastante experiência na área, mais de 20, 30 anos, então é muito bacana a gente poder estar escutando eles, né? E vai que a gente utiliza alguma coisa que eles passaram na vida deles, né? De dificuldade, a gente consegue driblar isso aí. Beleza? Então, pessoal, o nosso tema principal hoje é o intercâmbio, onde é relacionado com a experiência que o Dudu e o Eduardo teve. É uma experiência muito bacana para pessoas que estão na graduação, seja dentro da FAEFID ou em qualquer outra. Então, pode escutar alguma dica aqui que seja bacana para você usar dentro do seu intercâmbio, né, dentro da sua trajetória acadêmica. Beleza? Então, Dudu, se você quiser se apresentar aí para a gente, fica à vontade. Tá bem, muito obrigado, Iraldo. Boa noite a todo mundo que está nos assistindo. Vi que o Belei mandou uma mensagem aí, fala Belei. Meu nome é Eduardo, eu sou egressa do PET, fui bolsista do PET por 3 anos. Então, queria já começar agradecendo ao PET por todas as oportunidades maravilhosas que eu tive, por todo o grupo que eu trabalhei nesses 3 anos, a Ludmilla, que foi a minha tutora na época que eu estava. Todas as experiências do PET me enriqueceu muito, tanto academicamente quanto a nível pessoal. Então, sou muito grato ao PET por todos esses anos que eu fui bolsista. Desde quando eu voltei para Portugal, eu sou preparador físico do time sub-17 do Tupinambás, que está em parceria com o projeto de extensão do futebol da UFJF. E assim como o Heraldo, eu também tô graduando, falta só apresentar o TCC, para ver se eu consigo entrar nesse próximo processo seletivo da pós-graduação e também tentar o mestrado, meu objetivo. E por enquanto é isso, Heraldo.
Perfeito, mano. Muito obrigado por ter participado, por ter aceito o nosso convite. E é muito bacana a gente trazer de novo os petianos que já foram do PET, né, para poder estar contando um pouco da experiência pós-PET também, né? Então, ô, Dudu, para a gente começar, fiz uma espécie de um roteirozinho aqui com as perguntas, para a gente não perder muito e seguir uma entrevista um pouco mais objetiva, né, mais direta, para não ficar tão cansativo também, beleza? Então fala para a gente, cara, inicialmente, como que foi o processo seletivo do intercâmbio, né? Como que funcionou, a partir disso, né? Que plataforma que você ficou sabendo, que você utilizou para dar entrada no intercâmbio? Claro, também o pessoal, se tiver alguma dúvida, quiser comentar no chat, fica à vontade aí, viu? Então, Heraldo, sobre a sua primeira pergunta, o processo seletivo do intercâmbio aqui na UFJF, ele é feito pela PIGRAD, que é o Programa de Intercâmbio Institucional da UFJF. Então, eles lançaram o edital e a DRI, que é a Diretoria de Relações Internacionais, ela fez a divulgação, tanto pelas redes sociais quanto pelo site. Então, depois que os alunos se inscreviam, o processo seletivo ele consistia de 3 fases. A primeira fase, o aluno tinha que apresentar um currículo acadêmico, tudo que ele já fez de experiência na universidade. Então, aí entrava a monitoria, o próprio PET, empresas júnior, projeto de extensão, iniciação científica, participação em congresso, apresentação de trabalho. Então, quanto mais experiência acadêmica os alunos tiveram, mais pontuação eles conseguiam também. O segundo ponto do processo seletivo é a análise do IRA, pela média ponderada das notas ao longo da faculdade, né? Então, os alunos que tinham o melhor IRA também pontuavam mais. E a última etapa era fazer um vídeo de 1 minuto explicando por que você escolheu aquela universidade e aquele país de destino e argumentar no vídeo como que o intercâmbio poderia trazer experiências positivas para a própria universidade e para a sociedade, de que forma isso poderia enriquecer a nossa sociedade. Então, o processo seletivo ele consistia nessas 3 fases. Ah, perfeito, mano. Já engatando o que você falou na questão da pontuação, o que que o PET, né, ele pôde contribuir para você enquanto você era petiano, né, nas atividades, nos eventos que você participava, o que que ele te ajudou assim a somar no intercâmbio? Porque tipo assim, dentro da faculdade de educação física, a ACE, né, o PET, eles dão uma certa somada de algumas coisas que a gente realiza que somam pontos tanto no intercâmbio, tanto no mestrado. Isso teve um a mais para você dentro do intercâmbio? Claro, com certeza, Iralto. Eu tenho que ser muito grato ao PET, porque os maiores itens que eu coloquei no meu currículo e que pontuou para o intercâmbio foi graças ao PET. Então, todos os projetos de pesquisa, ensino e extensão, que é a tríade do programa do PET, né, me enriqueceu muito. Então, todos os trabalhos que o grupo como um todo apresentou, por exemplo, Sudeste PET, ENA PET, todos os projetos de extensão que o PET me ofereceu durante o tempo que eu estava no programa, me enriqueceu muito. Inclusive, eu era bolsista do PET quando eu fiz o processo seletivo, né? Que me ajudou a pontuar ainda mais. Então, eu acho que o PET foi, sem sombra de dúvida, o que mais pesou nessa minha aprovação para o processo seletivo do intercâmbio. Ah, perfeito, cara. Então, tipo assim, a gente já pode perceber que a inserção dentro da faculdade, né, em atividades extracurriculares, como as que a gente está citando, como o PET, isso pode te ajudar tanto com o mestrado, tanto com o intercâmbio. Então, tipo assim, a gente não simplesmente passar pela graduação, né? A gente viver o que, é que tem dentro da faculdade, projetos de extensão, programas de extensão, monitorias e tudo isso, com certeza vai agregar desses programas que você queira participar. Com certeza, Geraldo. Só aproveitando a sua fala, justamente o que você falou, né? Muitas das vezes os alunos só querem cumprir aquela grade curricular, passar nas matérias, se livrar daquilo logo, esquece de viver experiências tão importantes que a universidade oferece para a gente, né? Como você comentou, projeto de extensão, as monitorias, as empresas júnior. Então, quanto mais experiências positivas os alunos tiverem, mais riqueza acadêmica e pessoal eles vão ter também, né? Então, lá na frente a gente vai colher os frutos disso, com certeza. Perfeito. Lembrando aqui, ô, Dudu, lembro de você ter comentado comigo quando a gente foi preparar a live e tal, a conversa que a gente teve, que a UFJF ela tem uma certa independência no intercâmbio, né? Igual você tinha dito, tem outras faculdades utilizam de terceirização, né, de outras empresas, a UFJF ela tem o intercâmbio dela, né? Com certeza, foi muito importante você falar nisso, Iraldo, porque
Eu lembro que na cerimônia de posse do contrato de estudo, depois que a gente aprovou, tem uma cerimônia junto com a Pró-Reitoria de Relações Internacionais e a pró-reitora, que era coordenadora do programa, ela falou justamente isso, que após o corte de verbas que a gente sofreu há alguns anos na educação, várias universidades suspenderam seus programas de intercâmbio e mobilidade internacional, né? A UFJF foi uma das poucas universidades federais que manteve o programa. Ela bateu o pé e falou, não, não vamos retirar isso daqui, porque é um processo muito importante para os alunos. Então, mais um ponto para a gente valorizar ainda mais nossa universidade, né? Ah, perfeito. E assim, ô, Dudu, uma dúvida que eu tenho muito grande, às vezes outras pessoas vão ter também, que é relacionado à documentação para você poder ir, né? Então, a partir do momento que você teve lá firmado mesmo que você teria sua vaga para o intercâmbio, quais documentos você precisou utilizar, documentos você já tinha, você teve que correr atrás, provavelmente de um visto, como que foi todo esse processo aí de correria, né, atrás de documentos? O Heraldo, eu acho que essa parte, sendo bem sincero com você, é a parte mais chata e burocrática de todo o processo do intercâmbio, viu? Porque são muitos documentos, muitos processos que a gente tem que ir atrás. Então, se eu puder dar um conselho para quem um dia quiser tentar o intercâmbio, é deixar uma pasta tanto no computador quanto uma pasta física em casa, com todos os documentos e cópias autenticadas em cartório já separados, entende? Porque alguns documentos são mais fáceis de conseguir, não precisa de tanto tempo para oficializar, mas outros processos precisam de muitas semanas e até meses, igual é o caso do próprio visto, né, que você tem que agendar junto ao consulado do país de destino. Tem uma série de documentos que você precisa autenticar em cartório, que além de um custo que você vai ter por esse processo, é um processo burocrático bem demorado. Então, se o aluno tiver toda a documentação bem organizada e fizer isso com antecedência, a chance das coisas darem certo é muito maior, né? Pô, perfeito. Provavelmente deve ter gastado um tempo absurdo, né? De viagem, dinheiro para poder tirar o visto, toda essa Com correria que você certeza. teve. Igual, por exemplo, no meu caso, foi Portugal, né? Na nossa região aqui em Juiz de Fora, os dois consulados mais próximos, os consulados portugueses, são em Belo Horizonte e no Rio de Janeiro. Eu optei por ir em Belo Horizonte. Então, desde do momento que eu agendei para ir no consulado tirar o visto, até o momento que eu consegui realmente ir, demorou aí quase 2 meses. Então, se eu tivesse deixado para fazer depois, corria risco até de perder o próprio intercâmbio, né? Por causa desse prazo que a gente tem. Perfeito. Eu lembro de você comentando na faculdade que você tinha risco do visto ainda não chegar a tempo, que você estava um pouco preocupado com isso, de perder até a vaga, né? Pô, bacana. Sim, é um processo bem complicado, a gente tem que ficar bem atento. Perfeito. E, ô Dudu, em relação, tipo, a economizar, velho, porque a gente sabe, pelo menos estou falando da minha experiência, né, talvez a sua, dentro da UFJF, dentro da educação física, inclusive, né, períodos integrais, onde a gente, às vezes, tem aula de manhã, de tarde, em muitos casos tem que fazer até o estágio à noite, então a gente não tem muito tempo, assim, para poder estar trabalhando ou ter uma renda fora, que não seja, às vezes, um projeto de extensão que a gente participe, ou, às vezes, uma bolsa de monitoria. Então, tipo assim, o que você fez, né? Ou teve alguma estratégia para estar tentando economizar? Porque, tipo assim, a UFJF ofereceu bolsas, né, para alguns cursos, mas para educação física não tinha. Então, tipo assim, o que você usou assim como meio para tentar economizar numa passagem ou numa documentação? Foi muito importante tocar nesse ponto, Elton, porque, como você comentou, a UJF oferece algumas bolsas, mas elas são separadas para alguns cursos. Então, por exemplo, no edital que eu fiz, tinha 20 bolsas disponíveis, sendo que algumas bolsas eram da própria UFJF, duas bolsas eram do Banco Santander, porque o Banco Santander tem uma parceria com a universidade, ele oferece essas bolsas, e algumas instituições lá fora, algumas outras universidades, ofereciam bolsas também para receber nossos alunos. Então, no total, nesses três tipos de bolsa, tinham 20 bolsas no total disponíveis, só que nenhuma para educação física. Então, quando eu passei, foi até um ponto que me deixou bem desanimado, eu cogitei até não ir. Mas aí meus pais me deram muito apoio, minha família conversou muito comigo, falou que me apoiava e tudo. E eu tinha um dinheiro também, que eu vinha juntando há alguns anos, depois do exército e tal, mas mesmo assim ainda precisava de uma certa quantia. Então, nesse sentido que você comentou na hora de pesquisar tanto passagens quanto os outros processos burocráticos, eu tentei em várias fontes, pesquisar em vários sites, porque às vezes as pessoas ficam presas a uma única fonte, né? Tanto de agência de viagem quanto de companhias aéreas, e não, meu conselho é que vocês possam procurar o máximo de sites possíveis,
Conversem com outras pessoas que já foram também para trocar experiências. Porque, igual, por exemplo, no intercâmbio é obrigatório o seguro-saúde também. Você não pode entrar no país, mesmo com o visto, sem um seguro-saúde. Então, você tem que ir atrás de uma agência de viagem que oferece esse tipo de serviço. E muitas delas oferecem desconto para estudantes, igual eu consegui economizar bastante dinheiro com isso, mais de R$ 1.000 até, né, nesse processo. E outra dica também que eu dou, não são todos os sites, são alguns sites apenas, mas é que quando você entra no navegador logado e acessa o site para pesquisar passagens aéreas, eles conseguem identificar o IP da máquina e quando você volta, sai e volta para pesquisar de novo, aquele preço que você tinha visto, você não encontra ele mais, ele sempre sobe de valor. Então, uma dica que eu dou é quando vocês forem pesquisar, entrar em guias anônimas, para vocês conseguirem manter, independente se vocês forem procurar no Google Flights ou em sites específicos de companhias aéreas, mas são algumas dicas aí que pode fazer com que economize bastante dinheiro. Ah, perfeito, velho. Então, tipo assim, falar em dinheiro, velho, se tiver uma forma de economizar, perfeito, né? Principalmente para galera estudante aí. Aí, Com Dudu, certeza. a gente progredindo assim, né, em relação a você já lá em Portugal, como que foi o processo de recepção, a faculdade, né, provavelmente, né, já tinha um contato com a FJF, provavelmente entrou em contato com você para saber o dia que você ia chegar, teve algum aluno que foi te recepcionar, o programa estava lá para te recepcionar, como que foi essa chegada lá em Portugal? Então, depois da que a gente é aprovado, todo esse processo da ida, a UFJF não dá mais nenhum suporte, por conta do aluno, entende? Então, eu entrei em contato por e-mail com as Relações Internacionais da Universidade, que eu ia ficar, falei com eles a data que eu ia chegar, o horário, e eles providenciam um aluno da associação acadêmica deles, que é parecido com as atléticas nossas, lá eles chamam de associação acadêmica. Ele foi me receber no aeroporto lá em Lisboa. Então, ele me levou de carro até a cidade que eu ia ficar, que era próxima lá, me ajudou com as malas. Esse processo foi, achei bem bacana dele, de receber o aluno, né? Porque você está chegando num país novo, numa cultura nova, você não sabe como vai ser, então você ter alguém para te receber, te dar esse suporte é muito importante, né? E dentro dessa sua pergunta ainda, eu lembro que a coordenadora de lá, da Universidade de Portugal, me aconselhou a chegar 2 semanas antes do início das aulas porque primeiro para me adaptar, né, conseguir arrumar minhas coisas com calma também, e porque lá existe, não sei se nas outras universidades europeias tem isso, mas lá em Portugal é muito comum. Eles chamam de semana de integração. Uma semana antes das aulas, eles recebem todos os intercambistas de todos os cursos que vão vir, e eles levam os intercambistas para conhecer os pontos históricos, as praias, os pontos turísticos. Então, a própria universidade disponibiliza ônibus, barcos, lá onde eu fiquei era muito comum o transporte de barco, e você não paga nada por isso. Então, durante a semana inteira a gente conhecia um lugar diferente, entendeu? Um dia a gente ia num castelo, no outro dia a gente ia num monumento histórico, no outro dia a gente ia numa praia, e foi aí que o primeiro contato com os alunos, tanto os alunos estrangeiros, quanto os professores e os próprios funcionários da universidade. Eu achei muito bacana essa recepção deles. Deixa as coisas mais tranquilas e mais leves, né? Pô, bacana, velho. E lembro de você até comentou comigo, a gente estava preparando, que você teve uma espécie de um aperto lá, né? Que o seu voo atrasou, você teve que esperar aí mais de 10 horas lá, seu celular descarregou, não tinha como se comunicar. Fala um pouquinho aí desse aperto que você passou lá. Assim que eu cheguei, eu passei um aperto que, quando eu fui embarcar no Galeão, no Rio, assim que o oficial de imigração ele foi ver meu passaporte, ele falou que o meu voo tinha sido cancelado. Eu falei, pô, mas é agora, né? Aí ele me aconselhou a ir no guichê da companhia aérea. Eu ia fazer escala em Madrid. Eu ia ficar algumas horas em Madrid e só depois que eu ia para Portugal. Aí o rapaz que me atendeu falou assim, pô, não se preocupa, você não vai sair em prejuízo. Tem um próximo voo que vai direto para Portugal. Você não vai pagar nada mais por isso. Foi um erro nosso, a gente vai te ressarcir por ele. Eu falei, tranquilo, eu não vou pagar nada mais por isso, né? Mas o que acontece? Como eu não fiz mais escala, eu fui direto, meu voo chegou muito antes do horário que eu tinha combinado com a coordenadora, né? Então eu cheguei quase 10 horas antes do previsto. E quando eu cheguei lá, claro que meu chip aqui do Brasil não ia pegar lá, o meu Wi-Fi não conectava no Wi-Fi do aeroporto. Fui tentar pedir informação, mas o português deles é muito diferente. Eu tinha acabado de chegar, não tinha acostumado, ainda não entendia nada que eles falavam. Aí eu lembro que eu troquei 100 euros numa água para poder pegar moeda e colocar no orelhão do aeroporto. Aí eu liguei para a coordenadora, depois de muito custo, que eu também não entendi o que ela falava, o idioma era muito diferente para mim.
E depois de muito custo, consegui combinar um horário para o aluno ir lá me buscar e tal. E aí, depois disso, deu tudo certo. Mas no começo foi esse aperto aí. Pô, velho, bacana, né? Mesmo a gente achando para Portugal, né? Que a gente vai ter algum entendimento, mas acaba que você lembra, você falou comigo que a mulher até chegou a se estressar um pouco, né? Que você não estava entendendo, que ela estava falando contigo, de forma rápida e tal. Aquele aperto também, aquela sensação de, pô, como que eu vou sair daqui agora, né? Tô marcada 12 horas depois para a pessoa me buscar aqui, mas é bom que, tipo assim, isso acontece, né? Então, para a galera que pretende realizar um intercâmbio, pode ter certeza que pode acontecer isso. Sim, Então, imprevisto sempre acontece, né? E foi bom você pô, comentar do idioma também, porque muita gente que vai para lá acha que, por ser português também, que vai ser fácil, vai chegar lá, conversar, compreender tudo, mas não, isso é mentira. O português deles é muito, muito diferente, tem muitas palavras que eles usam que a gente não tem aqui no nosso dicionário. Eles falam muito mais rápido do que a gente também. E eu até acho que as diferenças regionais lá, apesar de ser um país muito, muito menor que o Brasil, as diferenças regionais são muito mais marcantes, sabe? Por exemplo, se você for no Alentejo, que é o interior de Portugal, é um português tão diferente, chega até a ser um pouco misturado com espanhol, entende? Então, se você não tiver acostumado, não praticar muito, não tiver escutado antes, é bem complicado, assim, de primeira, você entender o idioma deles. perfeito. Ó, o Matheus falou que você foi só com o verbo to be, pô. Não tinha jeito. Ele tá certo, foi isso mesmo. No começo, o inglês era cru danado. Beleza. Aí, Dudu, já engatando o que você comentou aí, né, de língua e tal, como que era a dinâmica das suas aulas lá, né? Principalmente relacionado a essa questão de língua, né? Provavelmente tinha outros intercambistas de outros locais que não seja próximo, né, da língua portuguesa, como você era. Como que o professor lidava com isso? O professor dava aula totalmente em português, depois ele retornava para dar aula uma língua, sei lá, universal, talvez o inglês, como que funcionava isso? Então, na universidade que eu fiquei, era muito comum receber intercambista. Eles têm esse processo cultural que eles levam há muitos anos. Então, tinha mais de 100 intercambistas na minha universidade, de vários países, vários cursos diferentes. Então, por exemplo, nas minhas turmas, só para fazer um parênteses em relação a isso, eu fiz aulas com diferentes turmas, porque lá são 3 anos de formação só, os cursos superiores. Aqui a gente tem 4 anos para educação física, o bacharel, e lá são 3 anos. Eu peguei disciplinas misturadas de cada ano, entendeu? Então eu tinha turmas diferentes de aula. E como tinha muito intercambista, na educação física não seria diferente. Então, por exemplo, nas minhas turmas, tinha um menino da Romênia, tinha uma menina da Áustria, 2 belgas e 3 espanhóis. Então, isso variava às vezes em relação ao professor. Tinha alguns professores que dava aula toda em português e no final tirava dúvidas para esses meninos estrangeiros em inglês e disponibilizava todo o material da aula em inglês para eles também. Ficava à disposição para qualquer coisa. E tinha outros professores que no início da aula perguntava se a turma se importava de dar aula toda em inglês, para não ter que vir voltando depois traduzindo só para eles, né, perdendo tempo nessa tradução. E como lá em Portugal, apesar do idioma oficial ser português, no ensino básico, os alunos já aprendem muito bem o inglês, então não é um problema para eles. Então, eles não se importavam. Então, teve várias aulas que eu tive que assistir completamente em inglês. E foi bom para mim, porque eu cheguei lá, meu inglês era muito, muito ruim, muito básico. Me forçou a aprender, me forçou a estudar mais. Então, foi muito importante para mim também. Ah, perfeito, cara. A gente vê a diferença de educação, vamos dizer assim, né? A gente, às vezes, negligencia muito na escola, nas fases iniciais, né? Às vezes a gente não leva tão a sério o inglês quanto leva um português, um matemático. A gente não sabe a importância disso hoje, né, da vida profissional. Um Sim, exemplo do aperto que eu estou passando, né, para poder estar conseguindo entender o inglês, assim, né? Quando a gente fica mais velho, a gente tenta querer aprender o mais rápido possível, a gente sabe que o mundo do trabalho está vindo, a gente quer, às vezes, tentar um mestrado, ou então seguir algo que se relaciona com o inglês, leitura de artigo, principalmente. Então, aí que a gente vê que o tempo lá atrás foi bem perdido, né? Às vezes, não por culpa da gente, mas pela nossa cultura, né? De não valorizar tanto a língua, né? Quanto a gente valoriza português, matemática, física. perfeito, Então, Geraldo. Essa fala sua foi muito importante, porque, igual, por exemplo, lá na Europa é muito comum. O europeu, ele fala 2, 3 línguas. Isso é normal para eles, entende? E aqui a gente como você falou, a gente negligencia tanto isso, né? A gente acha que não é importante, e muito pelo contrário, a nossa geração sem o inglês
praticamente não avança profissionalmente, que como você comentou, não só na educação física, mas a maioria dos trabalhos acadêmicos, os artigos são todos publicados em inglês, os manuais são publicados em inglês, então se a gente não estudar isso, não correr atrás, a gente vai ficar para trás também, com certeza. Ah, perfeito. Dudu, entrando talvez na parte principal da nossa live, né, o nosso tema, que foi sua experiência profissional, né, sua experiência lá com estágios, falando assim, dentro da faculdade, você, você participou de algum estágio, a não ser as disciplinas da graduação? Sim, quando você vai para lá, você tem que fazer um contrato de estudo com todas as disciplinas que você vai cursar. Então, eu me matriculei em 5 disciplinas, mas não tinha colocado estágio, porque eu não sabia que podia. Mas quando eu cheguei lá e vi que tinha possibilidade, eu falei, vou tentar, né? Minha grade, ela me permitia fazer alguma coisa no final da tarde e à noite. Eu tinha aula de segunda a quinta, de manhã até de tarde. Então, eu procurei uma coordenadora lá. É interessante isso porque o estágio lá é muito diferente. Lá eles têm uma professora que nem ministra aula, ela fica responsável só por resolver coisas de estágio. Desde documentação, desde a parte burocrática, até o contato do aluno com os clubes e as academias para conseguir o estágio. Então, nesse sentido, eu achei muito organizado deles, sabe? Então, em relação à sua pergunta sobre atividades fora da faculdade, fora do ensino, eu fiz o estágio, né? Fui preparador físico, auxiliar técnico do Clube Naval Setubalense, que era o clube da minha cidade que disputa a segunda divisão da Liga Portuguesa. E também fui chamado para competir em natação e jogar futsal com o time da universidade também. Então foi uma experiência bem bacana para mim também, porque lá no time de futsal, por exemplo, tinha espanhol, tinha africano, tinha italiano. E então eu conheci mais gente diferente ainda, tive contato com outras culturas. E nesse ponto, eu lembro até de uma história engraçada, porque o nosso técnico, ele é de uma ilha chamada Açores. Igual tem a Ilha da Madeira, já deve ter ouvido falar, onde o Cristiano Ronaldo nasceu. Tem uma outra ilha em Portugal que chama Açores, e o português deles é muito, muito, muito diferente. Parece que eles falam tudo numa frase única, sabe? Tudo embolado. Então ele dava treino pra gente, e ele ficava muito bravo, ele dava esporro, jogava prancheta pro alto, chutava o banco. A gente não entendia nada, então tava tudo bom, porque ele dava esporro, ficava tudo por isso, ninguém entendia ele. Pô, E muito menos os espanhóis e os africanos, né? Então, essa questão do idioma era mais um ponto que de novo, fez muita diferença lá. perfeito. Aí, Dudu, na sua experiência mais relacionado, igual você falou, ao auxiliar técnico, né, da equipe, foi uma oportunidade, né, que apareceu para você, onde você teve não somente o estágio, né, mas a possibilidade de trabalhar, né, entre aspas, porque o seu visto era de estudante, né, então não sei como é, mas provavelmente te complica para isso, né, você não pode ter um trabalho regularizado. Como que foi essa experiência lá de ser auxiliar técnico mesmo em outro país? Eu acho que você nem imaginava isso, né? Como que você trouxe como experiência para você, como preparador, já que você já teve oportunidade também de ser triatleta do Exército, né? Questão de nadar e tal, e você entende um pouco da preparação também para a natação. Como que foi essa experiência para você? Algo diferente? Foi talvez dentro da educação física uma das experiências mais maravilhosas que eu já tive, sendo bem sincero com você. Porque foi minha primeira experiência com alto rendimento, né? Como atleta, como você falou, eu tive a experiência de ser atleta do Exército, mas na educação física, já como professor e profissional, nunca tinha tido essa oportunidade. Tinha trabalhado em alguns clubes e academias aqui de Juiz de Fora, mas nada próximo do alto rendimento. Então, quando eu cheguei lá, vi aquela estrutura toda, toda aquela seriedade de trabalho, a disciplina dos atletas também, igual eu trabalhei nas categorias juvenis e sênior, que é como se fosse o nosso mirim e quase adulto, vamos dizer assim. Eram meninos de 13 a 18 anos. Então, meninos tão jovens e tão disciplinados, tão dedicados ao treino, e a natação é uma modalidade que exige volumes de treino muito alto. Então, é normal você pegar um jovem atleta que nada há muitos anos, um menino de 13, 14 anos, é normal para ele nadar 5, 6 quilômetros num dia, quando ele não nada mais. Então, só para você ter ideia, os meninos saíam da escola, ficavam o dia inteiro na escola, chegavam no clube no final da tarde, faziam o trabalho físico específico com a gente na academia, de 40, 50 minutos, já saíam direto, só trocavam de roupa, caía na água, nadava mais 2 horas direto. Então, era um treino muito, muito, muito puxado, que a natação exige esse volume, essa carga de treino muito elevado. Então, ter essa experiência junto com a estrutura que era muito, muito boa, só para você ter ideia.
Eles tinham uma piscina semi-olímpica completamente coberta e aquecida. Aqui é muito raro você achar isso, né? Você tem piscinas semi-olímpicas e até olímpicas, mas tudo a céu aberto, sem aquecedor, sem nada. E lá, além das piscinas cobertas e aquecidas, eles tinham academias dentro do clube, tinham academias adaptadas para o desporto aquático. Dentro da academia, tudo equipado com buzu, halter, máquinas. Então, era uma estrutura que realmente me impressionou muito. E tanto o treinador da equipe, que era o Miguel Galvão, ele tem até mestrado na FMH, Faculdade de Motricidade Humana de Lisboa, uma das melhores universidades de educação física do mundo. É um cara que, pô, me tratou super bem, foi super educado comigo, teve muita paciência, né, para me explicar, para me ensinar. Então, sou muito grato ao clube e a todo mundo que trabalhou comigo lá, porque mesmo eu sendo o único estrangeiro, todos eram portugueses, todos treinadores, preparadores físicos e atletas. Eu era o único estrangeiro, eles me receberam super bem, aprendi muito com eles, então sou muito grato a toda essa experiência. E só fazendo um gancho com o que você tinha perguntado no início, em relação ao estágio. Antes de eu começar a estagiar lá, né? Eu tive essa reunião com a coordenadora do estágio, lá, essa professora. Ela me pediu o meu currículo, eu apresentei meu currículo para ela, ela fez uma análise, depois me chamou para conversar. Falou, Pedro Eduardo, eu vejo que você trabalha com futebol lá no Brasil, né? Porque antes de ir para o intercâmbio, eu estava no projeto do Marcelão também, futebol. Ela falou comigo, sendo bem sincero com você, o futebol aqui ele é muito fechado. As pessoas não abrem oportunidade para pessoas de fora que elas não conhecem. Como eu vi que você tem uma experiência em natação, já até trabalhou com natação também, eu posso conseguir um contato para você no clube da cidade aqui. Se tem interesse? Eu falei, claro, com a oportunidade que aparecer, vamos aproveitar, né? Então, ela fez o contato com o clube, me apresentou a diretora do clube, eu sentei com ela, foi como se fosse uma entrevista de emprego. Ela fez várias perguntas, analisou meu currículo, me deu uma semana de teste para eu ficar. Nisso ela foi avaliando meu trabalho, eu comecei como só auxiliar. Ele tinha um preparador físico já, o João, inclusive agradecer muito a ele, aprendi muito, muito com ele. Então eu ficava só acompanhando ele. Aí só que ele era policial também, então depois de algumas semanas, ele teve que largar o clube para poder seguir na carreira dele, que não estava conseguindo conciliar mais os dois. Ela me procurou, falou, Eduardo, tem essa vaga livre aqui, a gente tem observado você, está gostando muito do seu trabalho, você é um cara muito dedicado. Você tem interesse em ficar, mas eu tenho que te falar que a gente não pode te pagar nem te contratar, porque o seu visto, ele é visto B6, que é para estudante temporário, então eu não posso ter nenhum tipo de vínculo trabalhista. Ela foi bem sincera, falou isso comigo. Você pode ficar aqui, vai ser um prazer ter você com a gente, mas a gente não pode te pagar. Eu falei, não, tranquilo, só a experiência por mim já basta. E aí fiquei lá, até o último mês do meu intercâmbio. Foi uma experiência maravilhosa. Primeiro contato com alto rendimento foi uma experiência muito, muito boa. Bacana demais, cara. Eu lembro também da gente ter conversado que as crianças do clube, né, elas tinham já uma certa educação na questão do treinamento, que elas mesmas aferiam a pressão arterial, né, a Frequência frequência cardíaca. cardíaca. Então, o professor pedia para elas nadar em tal frequência, né, elas já sabiam aferir ali próximo ao final da realização do exercício. Então, tipo assim, é uma educação totalmente diferente, né, em relação à atividade física, né? Muito bacana essa pergunta sua, Heraldo, porque está até relacionado com o seu tema de estudo, TCC, né? Ser do Matheus, que é do controle da carga de treino, correto, não é? Perfeito. Percepção subjetiva de esforço. Sim, sim. Lá em Portugal, na educação física, eles reconhecem a percepção subjetiva de esforço como método validado na literatura científica, sabem que é um bom método de controle da carga, só que eles têm uma recusa muito grande em usar métodos subjetivos, porque eles não confiam realmente no controle da carga subjetiva e eles têm muitos recursos para, por exemplo, adquirir cardiofrequencímetros, ergospirometros, então para eles é muito mais fácil também, né? É Aí fácil, fica né? fácil recusar também, né? Então, lá no clube, a gente não tinha esses equipamentos, até porque não se usa isso dentro da água com os atletas, né? Então, o que eles faziam? Eles ensinavam desde criança, os meninos no clube, a aferir a frequência cardíaca pela carótida. Então, o que acontecia? O treinador escrevia o treino num quadro, tinha um quadro gigante na frente da piscina, tinha as atividades, os estímulos, né? Por exemplo, vamos pensar que eles iam fazer uma bateria de 4 por 50 borboleta. E ele colocava do lado daquela atividade escrito pulso. E o que era o pulso? Era justamente a zona de intensidade que ele queria.
Então, os atletas terminavam aquele tiro de 50 metros, olhavam para o relógio, colocavam a mão na carótida aqui, contava quantas pulsações teve. Vamos supor que em 15 segundos eles contaram, multiplicava por 4, né, para saber os batimentos por minuto. Já sabiam se estavam dentro da zona de intensidade ou não. E eles mesmos já ajustavam para a próxima série, se tinham que aumentar a intensidade para chegar perto do pulso, ou diminuir porque já tinham passado. Então, eu achei um controle de carga muito disciplinado deles. É muito interessante essa proposta. Não tinha visto em lugar nenhum isso. Primeira vez que eu vi isso lá. Então, eu achei em relação ao controle da carga de treino e método de treinamento esportivo muito, muito avançado lá. E aprendi muito com isso, né? E uma pena, porque a gente não usa isso aqui, né? É um método simples. Você ensinar a criança a contar os batimentos e tiver um relógio para ela fazer a multiplicação e fazer a correspondência com os batimentos por minuto. Olha só que perfeito. Você tem um método validado, não é tão preciso quanto o carro de frequencímetro. Te passou um carro aí, né, menino? Passou o Arnete aqui do... Tipo, não é um método tão preciso quanto um cardiofrequencímetro, mas é um método validado e eficiente. Então, eu achei muito, muito avançada essa metodologia deles lá. Perfeito. No nosso TCC, né, nem estava marcado isso, né, mas eu e o Matheus, a gente está tentando trabalhar, né, a gente está vendo muita literatura que a gente achava, né, que a percepção subjetiva de esforço era utilizada mais com atletas, né, talvez mais fidedigno com atletas, mas tem na literatura percepção subjetiva de esforço como autorregulador de carga, ou até mesmo como forma de estimativa, onde os indivíduos, onde a percepção de esforço é utilizada com indivíduos obesos, com crianças. É um estudo muito bacana que a gente está utilizando, que o cara fez com crianças, acho que de 12 anos, muito próximo da idade do clube lá que você fez com indivíduos obesos, eles conseguiram autorregular, compararam isso com frequência cardíaca. Então, tipo assim, a percepção subjetiva de esforço é um método muito confiável se familiarizado também. Porque, tipo, não adianta a gente colocar um indivíduo para utilizar a percepção subjetiva de esforço se ele não tem uma espécie de uma ancoragem, se ele não tem uma preparação para isso. E não é, às vezes, uma sessão que vai fazer o indivíduo ser familiarizado. E muitas pessoas utilizam isso, vê lá que a percepção não deu certo. Claro, o indivíduo não foi familiarizado corretamente, ele não vai conseguir utilizar a percepção subjetiva de esforço como método de carga de treinamento. Então, às vezes, o errado não é a percepção, é a forma de utilizar. Perfeito? Sim, eu acho que independente do método de controle de carro que a gente for usar, se usar ele com ciência, com coerência, seguindo as metodologias da literatura, a gente vai obter resultados positivos, independente se o método for subjetivo ou objetivo, né? E foi bom a sua fala, porque até mesmo na nossa faculdade, igual, por exemplo, o Matheus e o Daniel, tem linha de pesquisa nas doenças crônicas. Lá no HU, eles fazem o controle também com cardiofrequencímetro, ergospirômetro, mas eles também utilizam a PSE, a TQR. Então, para a gente ver que são métodos validados e muito eficientes, como você disse. Perfeito. Dudu, chegando no finalzinho, sei lá, uma forma da gente descontrair, assim, lembro da gente ter conversado em relação à estrutura, né? Porque a gente, vou fazer um intercâmbio, vou para a Europa, vou para Portugal, vou chegar lá, a faculdade vai ter uma estrutura, assim, absurda, né? Totalmente diferente do que a gente vê aqui no Brasil. Mas, pelo que você estava comentando comigo, né, algo que acho que provavelmente você deve ter ficado surpreso, né? Porque a gente sai de uma faculdade aqui no Brasil grátis, como a faculdade que igual você comentou, que as faculdades de lá, mesmo público, né, o indivíduo ainda tem que realizar, ainda tem que pagar, né, para poder utilizar. E como que era, véio, a estrutura lá para a galera saber, em comparação aqui a FID, né, para quem conhece? Pô, Heraldo, muito bacana você tocar nesse ponto, porque senão eu acho que eu ia até esquecer, né, que aqui no Brasil a gente tem essa visão de que o público é de graça. E ainda bem que né? Ainda bem que nossas universidades federais são de graça, ainda bem que o SUS ele é de graça, mas lá fora não é assim. Em Portugal e vários outros países, o serviço público ele também é pago. A diferença é que ele é um valor mais baixo do que o serviço privado. Então, por exemplo, na minha turma, todos os portugueses pagavam a mensalidade da universidade, era uma universidade pública. Só que só eu não pagava, né? Eu estava de intercâmbio. Então, é mais um ponto para a gente valorizar nosso serviço de qualidade gratuito, né, que a gente tem aqui. Em relação à estrutura que você tinha comentado,
A estrutura do clube realmente me impressionou, mas em contrapartida, a estrutura das universidades não me impressionou. E por quê? Por exemplo, na educação física, lá na Faculdade de Educação Física da universidade que eu estudei, só tinha salas de aula e um único ginásio poliesportivo. Se os alunos tivessem que fazer as práticas de atletismo, natação e outros desportos, eles tinham que procurar os clubes na cidade, porque na universidade não tinha. Então, é um ponto que me chama muita atenção, porque a nossa universidade, a FAIFID, especificamente, tem uma estrutura muito, muito melhor que a deles. Estou falando tanto a nível dos ginásios, da nossa pista olímpica, da Professores, piscina, os professores, e foi até bom você tocar nesse assunto, que a gente tem muito a questão do complexo do vira-lata, né? A gente acha que tudo aqui é ruim e lá fora tudo é bom. Não, a gente tem problemas aqui, sim, a gente tem problemas graves, a gente tem muitas coisas boas também. Então, como você disse, nossos professores são excelentes, a estrutura das nossas universidades federais são excelentes, nossos alunos são muito bons. Nos congressos que eu tive lá, em outros lugares que eu conheci, eu vi vários brasileiros que eram bolsistas de pós-graduação lá, que desbancavam português, espanhóis, ingleses, porque eram excelentes alunos. Então a gente tem que valorizar isso também. A gente tem coisa ruim, a gente tem coisa muito boa para a gente valorizar. perfeito, velho, perfeito. Tipo, a gente acha, né, que vai fazer o intercâmbio, com certeza vai acontecer, né, em alguma faculdade vai ter uma estrutura muito superior do que a gente tem aqui, ou às vezes nem tanto, porque a estrutura da FAEFID, falando especialmente lá, para quem já foi, é uma estrutura incrível, velho. Com as duas novas construções que já estão praticamente prontas, é coisa assim, padrão, para mim, padrão ouro dentro da educação física. A gente tem tudo. Sim, com certeza. Foi Perfeito. só para lembrar, Heraldo, fazendo parênteses na sua fala, um dos meus professores lá, ele está fazendo pós-doutorado com o professor Moacir, aqui na FAIFID. Esse professor ele é português, chama Luiz Leitão, ele me deu aula de prescrição do exercício físico lá em Portugal. E ele, na sala de aula, eu estava presente, ele falou com os alunos portugueses, ele falou, ó, eu fui no Brasil, fui numa cidade chamada Juiz de Fora, e a faculdade deles é tão boa que eles têm pista olímpica e um estádio de futebol dentro da universidade. Os portugueses abriram o olho assim, ficaram impressionados. Falaram, o que é um estádio de futebol dentro da universidade? É verdade. E eles tinham isso, foi falando que tinha, eles ficaram realmente impressionados, porque a estrutura que a gente tem é excelente, a gente tem que valorizar e ser muito grato por ela. Né, cara? E infelizmente a gente vê muitas pessoas dentro da faculdade de educação física que não valoriza a estrutura, não valoriza o professor, não valoriza projetos extracurriculares, não valoriza praticamente nada, né? Simplesmente passa pela graduação e é mais um dentro da educação física, né? Aqui a Fernanda está comentando, ela é aluna da UFMG, estudou comigo lá, fez intercâmbio junto comigo na universidade que eu estudei. E ela falando aí também para a gente valorizar. Foi uma excelente aluna, uma excelente amiga que eu fiz lá, da UFMG ela. Ah, maneiro. Dudu, pra gente fechar, cara, em relação à parte cultural, né? Como que você ficou lá sem ser aula, né? Você conheceu outros países, você teve a possibilidade aí de ver um joguinho da Champions, eu vi fotinha, como que foi Uhum. lá? Pô, essa parte cultural, Heraldo, foi realmente fantástica. Sendo bem sincero com você, eu acho que foi a melhor experiência da minha vida. Eu lembro que antes mesmo de eu sair daqui de Juiz de Fora, os professores da FAIFIT falaram comigo, pô, Eduardo, vai lá, estuda, trabalha, dá o seu melhor, mas não esquece de passear e se enriquecer culturalmente. E eles estavam 100% certos, porque é o tanto de lugar bacana e tanta riqueza cultural que o intercâmbio proporcionou, eu acho que não ia conseguir de outra forma se não fosse o intercâmbio, sabe? Eu lembro que, igual na época, eu estava juntando dinheiro para comprar a minha moto, usei esse dinheiro para ir para o intercâmbio. Hoje ainda ando a pé e de ônibus, né? Mas não arrependo, foi a melhor experiência da minha vida. Faria tudo de novo. E em relação aos países, você falou, lá o sistema de transporte é muito eficiente, é muito barato. Então você consegue fazer viagens muito, muito barato. Dá um exemplo aqui. Uma das viagens que eu peguei, claro que era voo low cost, no pior horário, nas piores condições, né? Mas foi a promoção que apareceu. Consegui ir para a França por 10 euros, que com a cotação da época dava R$ 47. Você não vai para Ubá ou para Belo Horizonte por R$ 47 de ônibus. E dava para você ir para a França com esse valor e voltar de avião, entendeu? Como eu falei, eram companhias low cost, que você pegava
voos promocionais, mas mesmo assim dava para ir para o final de semana, às vezes um feriado. E aí nessa brincadeira deu para conhecer 16 países passeando assim. Caraca, intercâmbio te deu mais chance do que ganhar dinheiro. Sim, eu acho que se eu tivesse feito essas viagens separadas, sem condição financeira, não teria como. Mas por eu estar lá, esse processo de viajar, de conhecer novos lugares, novas culturas, foi sensacional. Tenho que agradecer muito ao intercâmbio e ao JF por ter me oferecido essa oportunidade. Perfeito. E o joguinho da Champions lá? Foi Ah, bacana? foi Como que bacana, pô, foi? assisti Benfica e Lyon pela fase de grupos da Champions. O Benfica ganhou de 2-1. E foi muito, muito bacana. Pra você ver como que eles são organizados. Eu lembro que a gente chegou de metrô no estádio. Dentro do estádio tem uma estação de metrô que você só sobe o elevador. Você já está na arquibancada. Você não tem que pegar fila para passar nos lugares. Não tem muvuca, não tem nada. Seu lugar está lá separadinho com o bilhete do seu ingresso. Na hora de ir embora, a polícia faz escolta da torcida adversária. Espera toda a torcida da casa sair. Todo mundo entra no metrô, vai para casa. Passa alguns minutos e libera a torcida visitante. Não tem confusão, não tem tumulto. Muito, muito tranquilo. Perfeito. Ó, Iago perguntou se o Juninho Pernambucano tava lá. Tava, não, é até descontextualizado, pô, a gente tem tanto 20 anos atrás, velho. Grande Iagão, Perfeito. mandar um abraço pra ele, amigão nosso aí. Pô, pessoal, finalizando, o que que vocês têm aí como dúvida, né? Se tem alguma dúvida, quem pretende seguir o intercâmbio aí, se quiser perguntar para o Dudu, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui para trás. Galera da Feitiço só pira, né? Só zoa. Teve um comentário maior aí embaixo, parece, mesmo. Deixa eu ver. Obrigado, gestão do esporte. O Matheus está perguntando se a viagem causa queda de cabelo. Ah, essa experiência de vida aí, né, menino? Muita gente que não passou por isso tá cheio de cabelo aí, ué. Os anos vão acumulando aí, o cabelo vai caindo junto, né, menino? Ah, galera, se tiver alguém da FeFeed aí ainda, algum representante de turma, queria falar para vocês rapidinho que o nosso processo seletivo para o PET FeFeed ele foi estendido, as inscrições eram até segunda agora, se estendeu até sexta-feira, então quem quiser, né, tá tendo essa oportunidade de estar passando pelo PET, como o Dudu já passou, como eu tô presenciando, é uma oportunidade muito bacana, vai acrescentar demais. Você vai trabalhar lá tanto no ensino, tanto na pesquisa quanto na extensão. Então, é um projeto bem completo. Inscrições, acho que até sexta-feira. Quem quiser, entra lá no Instagram do Pet FireFeed, FireFeed Pet, e no Facebook lá também a gente está explicando direitinho. Beleza? E, além do mais, tem a bolsa, né? Que para os estudantes, acho que é de extrema importância, uma bolsa aí de R$ 400, que vai ajudar bastante a quem quiser tá participando de coisas dentro da faculdade, ou às vezes tem a necessidade de trabalhar fora. Isso pode suprir de certa forma, perfeito? Então, pessoal, Oi, Heraldo, estão sexta-feira perguntando aí se a live vai ficar salva. vai sim, vai ficar no IGTV aqui do FireFeed Pet. Eu acho que eu consigo salvar, né? Vamos ver. Show de bola, Beleza? então. Pessoal, muito obrigado pela presença de todo mundo. Agradecer o Eduardo pela oportunidade. Tirei bastante dúvidas minhas em relação ao intercâmbio. Quem sabe um dia posso estar indo lá para Portugal também. E creio que muitas pessoas também conseguiram tirar algumas dúvidas aí. Beleza, Dudu? Muito obrigado, meu parceiro. Oi, Heraldo, eu que te agradeço, foi muito bom estar conversando com você. Muito bom estar podendo contribuir de alguma forma para o PET, que me ajudou tanto, me enriqueceu tanto na minha formação. Então, para todo mundo que está nos assistindo, para você e para o PET, muito obrigado. Valeu, mestre. Abraço, Valeu, boa galera. noite. Tamo junto. Valeu.